O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes assuntos. Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços de Rodrigo Janot, após ex-procurador revelar ter cogitado matar ministro Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal. Corte proíbe Janot de se aproximar de ministros do STF. O presidente Jair Bolsonaro veta aumento dos recursos do fundo eleitoral em 2020 e mantém brecha para a prática considerada Caixa 2. 4 em cada 10 brasileiros estão na informalidade. E através desse comérciozinho eu estou sustentando a minha família. Ministério Público pede à Justiça que conceda ao ex-presidente Lula progressão para o regime semiaberto. Presidente americano ataca a imprensa e a oposição após abertura de pedido de impeachment. Grupo israelense Conulan vem ao Brasil com cantoria coletiva em prol de causas sociais. Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz buscas na casa e no escritório do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A decisão veio depois de uma entrevista em que ele afirmou ter entrado armado no Supremo Tribunal Federal com intenção de matar um ministro da Corte. No final de dezembro. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Rodrigo Janot disse que na época em que era procurador-geral da República, entrou armado no Supremo Tribunal Federal. A intenção, segundo ele, era matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. Ele afirmou ainda que o crime seria cometido por causa de insinuações que Mendes teria feito sobre a filha de Janot. Assassinato mesmo. Ele cria uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E isso me tirou do sério. Logo depois que eu apresentei a suspeição dele, no caso do, não sei se foi do Eike, a minha intenção foi armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Desisti e avisei que eu não estava passando bem e chamei o meu vice para fazer a sessão para mim. E fui embora. Assim que a entrevista foi divulgada, Gilmar Mendes chamou o Janot de potencial facínora e divulgou uma nota em que diz ter ficado surpreso. E que só pode lamentar o fato de que, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. Sobre a intenção de se matar, o ministro do STF chama de gesto tresloucado e que foi motivado por oportunismo e covardia. Mais tarde, deu uma entrevista. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. Mas isso não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal, denúncias, investigações e tudo mais, né? É isso que tem que ser analisado pelo país. O Brasil é um país estranho, né? Porque cada dia é uma novidade, né? Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer investir num país desse? Através do WhatsApp, o assessor do ex-presidente Michel Temer enviou a seguinte mensagem. O ex-procurador Janot, além de mentiroso, contumaz e desmemoriado, revela-se um insano homicida-suicida. Gilmar Mendes entrou com um pedido no STF para que seja retirado o porte de armas de Janot e que ele seja impedido de entrar na corte. O caso corre em segredo de justiça e o ministro Alexandre de Moraes é o relator. No fim da tarde, Moraes autorizou que a Polícia Federal fizesse uma operação de busca e apreensão na casa e no escritório de Rodrigo Janot. Na casa, os policiais encontraram a arma que Janot diz ter levado ao STF. Um celular também teria sido apreendido. Computadores também estão na mira da polícia. Por decisão de Moraes, Janot não pode chegar a 200 metros dos ministros do STF e nem entrar na corte. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas afirma que, se quiserem, os integrantes do Ministério Público podem ter porte de armas, mas consideram um absurdo entrar armado em uma corte. Sobre a intenção de cometer um crime, o especialista afirma: o direito não pune a intenção e a pessoa dizer que tinha uma intenção também não pode ser punida por isso. O direito pune por tentativas, por atos. Demonstra simplesmente um surto, um problema psicológico mais grave, mas não um crime que tenha sido praticado. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República repudiou a ordem do STF, que determinou a ação de buscas em endereços de Rodrigo Janot, pois, segundo a associação, a Corte não tem competência sobre eventuais atos do ex-procurador-geral. A entidade também condenou as declarações de Gilmar Mendes e de Janot.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a mini-reforma eleitoral aprovada por deputados e senadores. O texto tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 18, depois de ter sido alterado pelos senadores. A nova lei eleitoral já vale para a eleição do ano que vem para prefeitos e vereadores. Entre os pontos sancionados pelo presidente estão: advogados e contadores podem ser pagos com dinheiro do fundo partidário e permite que doações a partidos políticos possam ser feitas através de boleto bancário ou débito em conta. Entre os pontos vetados estão o uso do fundo partidário para pagamento de multas, a recriação da propaganda político-partidária gratuita em rádio e TV, a anistia às multas aplicadas pela Justiça Eleitoral e o trecho que poderia permitir a eleição de candidatos ficha suja. Para a gente falar sobre as mudanças nas regras eleitorais e partidárias, conversamos agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Alberto, como você avalia o veto do presidente que impediu brecha para aumento do fundo eleitoral no ano que vem? Olha, quando a gente fala de dinheiro público, é sempre saudável evitar abusos, evitar excessos. Então, nós falamos aí em 2018 de cerca de 1,7 bilhão de reais para campanhas eleitorais. Então, se a gente ficar num aumento proporcional à inflação, alguma coisa nesse sentido, é razoável, é mais razoável. Chegou-se a falar, inclusive, em dobrar esse valor, não é? Doutor Alberto, a mudança na lei dos partidos que pode favorecer o Caixa 2 não foi vetada pelo presidente? Cara, esse assunto também gerou polêmica desde o início. Nós estamos falando especificamente da possibilidade de pagamento de honorários de advogados e despesas com contadores sem limitação. Na verdade, essas despesas sempre entraram na contabilidade de limite da campanha eleitoral e agora a lei aprovada e o presidente não vetou esse ponto, permite que esses gastos sejam feitos sem limitação. Daí a crítica. É uma situação desconfortável porque estaria criando uma diferenciação de despesas. Todas as demais despesas estão dentro do limite e essas despesas específicas ficaram fora do limite até agora e mais, elas podem ser pagas com dinheiro, doação de terceiros e também essas doações não estariam limitadas como as doações das pessoas para outras despesas, né? No passado, havia uma grande desconfiança sobre o pagamento de altos valores para marqueteiros durante as campanhas eleitorais. Agora não pode acontecer a mesma coisa com advogados e também contadores? Pois é, Ana, esse é o desconforto. Eu me lembro de marqueteiros recebendo dinheiro, inclusive, fora do Brasil, em contas no exterior. Então, essa possibilidade prevista agora, a partir do ano que vem, pode permitir esse mesmo nível de desconfiança. E é bastante desagradável colocar o profissional advogado, o profissional contador nessa situação, nessa possibilidade. Como é que o advogado vai trabalhar, o contador vai trabalhar com essa possibilidade amanhã ou depois de ter uma investigação sobre os valores que ele recebeu, se esses valores foram superfaturados ou não. Então, é uma situação bastante desconfortável. Talvez o melhor para a transparência, para um controle mais razoável de gastos, fosse manter quaisquer pagamentos, não precisa ter exceção. Todos e quaisquer pagamentos dentro do limite de gastos de campanha para cada eleição, o ano que vem prefeitos e vereadores, e também a permissão de doação para esses pagamentos ficar dentro do limite de 10% de cada pessoa física, né? Advogado Alberto Rolo, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Cultura. Ótima noite. Muito obrigado, boa noite a todos. E você vai ver ainda nesta edição, mais de 100 praias registram mancha de óleo no litoral nordestino. A seguir, aqui na bancada, teremos os comentaristas, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do DEM. E ainda, Força Tarefa da Lava Jato pede que ex-presidente Lula vá para o regime semiaberto. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia dos nossos comentaristas, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do DEM. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, deputada.
Boa noite, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Boa noite, vereador. Boa noite, é um prazer estar aqui. Falamos, claro, de lei eleitoral, começamos falando da lei eleitoral. Assim como aconteceu com a lei de abuso de autoridade, os vetos, a lei eleitoral também podem ser derrubados no Congresso. Começa com a Sâmia, que está lá em Brasília, né? Eu acredito que a tendência é que boa parte dele seja derrubado, tendo em vista que foi uma articulação suprapartidária para tentar estabelecer a lei da forma como foi aprovada no Congresso. Nós, do pessoal, votamos contrária a todos os pontos que foram apresentados, inclusive os que foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. E se eu pudesse destacar alguns que eu acho que foram mais problemáticos ou significativos politicamente, eu diria esse que também foi comentado pelo advogado anteriormente, que abre a possibilidade para a Caixa 2, quando você não contabiliza despesas com advogado e também com contadores. E um ponto que eu achei bastante ruim, que na verdade nem chegou a ser apreciado em plenário, porque estava embutido nos demais, é a temática da inserção partidária para fora do período eleitoral, porque eu acho que é uma possibilidade, principalmente para os partidos menores, que têm pouco tempo de TV, de apresentar as suas ideias em determinados momentos, mas tende a ser derrubado na Câmara todos esses pontos que foram vetados, porque foi fruto, na verdade, de um processo de semanas e semanas de debates entre diferentes bancadas lá dentro. Agora, vereador, ficou mantido o trecho que permite o uso do fundo partidário para pagamento de advogados e contadores. Você concorda? Não concordo. Acho que nesse sentido até concordo bastante com a Sâmia, porque, na verdade, o fundo partidário em si eu já considero uma aberração, né? A utilização de dinheiro público para sustentar um partido, uma ideologia que não necessariamente corresponde àquilo que o contribuinte acredita. Mas dentro disso ainda, a utilização desse recurso deveria ser muito mais restrita. O que o Congresso está fazendo, na verdade, é abranger. Evidentemente, acredito que os vetos do presidente vão ao encontro daquilo que o eleitorado dele defende, o que acho que é um ponto muito negativo para a imagem do Congresso Nacional. Se esses vetos forem derrubados, acredito que a imagem da instituição como um todo vai ficar prejudicada. Sâmia, mesmo com 60% do quadro de deputados da Câmara renovados, a impressão que fica para a população é que os legisladores continuam legislando em causa própria. Essa é uma impressão equivocada. O que acontece? Mudam os nomes, mas as práticas permanecem? Eu não acho que seja uma impressão equivocada. Eu lá dentro tenho essa mesma sensação, porque de fato existiu uma renovação de vários nomes e quadros, mas boa parte deles são ligadas às oligarquias que já são consolidadas na política brasileira, são filhos, esposas ou ligados a políticos tradicionais que, na maioria das vezes, legislam em causa própria. E esse tema da possibilidade do aumento do fundão, que por mais que não tenha sido vetado, né, a possibilidade agora, nessa discussão da reforma dos partidos políticos, ela ainda está em aberto na votação do orçamento, que deve acontecer nas próximas semanas. Nós do pessoal também somos contrários, existem outros parlamentares que são, mas a tendência é que no momento de retirada de direitos, de corte nas áreas sociais, boa parte dos partidos políticos queira votar o aumento do fundo eleitoral e partidário, que na verdade beneficia somente as máquinas e estruturas. Eu acho que isso está muito distante dos anseios da população brasileira e é muito lamentável que a gente ainda assista a isso no Congresso Nacional. Não faz sentido num país como o nosso que sofre com essa crise econômica. Pois é, que a né? população o tempo todo pede para ter paciência e fazer sacrifícios. Os políticos acabam legislando em causa própria muitas vezes. E agora falando sobre o ex-procurador Rodrigo Janot. Vereador, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um questionamento que eu acho que é muito pertinente e gostaria de passar ao senhor. Ele perguntou o seguinte: quem vai querer investir num país como o nosso? Pois é. Na verdade, as declarações do ex-procurador-geral da República são assustadoras, né? Tenebrosas. Quando eu li a reportagem, eu não acreditei. Acho que nenhum país sério gostaria de lidar com um fato desse, de um procurador admitindo que chegou a entrar armado e a tentar, inclusive, matar um ministro da sua Suprema Corte. Então, acho que é muito assustador e quando isso vem também atrelado ao lançamento de um livro, isso quer dizer, indicando que é uma estratégia de venda de livro, acho que fica mais triste ainda. Então, acho que para a imagem do Brasil para fora é muito ruim. Será que a estratégia de marketing às avessas para o lançamento do livro ou seriam pretensões políticas? Olha, eu acredito que se fossem pretensões políticas, ele teria se lançado em 2018, ou teria pelo menos dado algum tipo de sinal de candidatura até aqui. Mas claro que não se descarta nenhuma hipótese. Mas fato é que ele está se promovendo com essas declarações
que são, além de tudo, inesperadas e, claro, muito polêmicas. E qual deve ser o efeito de tal declaração para a reputação do ex-procurador-geral da República? Olha, foi um choque muito grande para todos nós essa revelação, principalmente porque acontece no momento em que o STF começa a tomar decisões que partem no sentido de desmontar algumas das decisões e orientações que a Operação Lava Jato, por exemplo, vinha tomando até agora. Então, não sei se trata de uma orientação, de uma disposição eleitoral, mas sem dúvida tem a ver com algum intencionamento político, tendo em vista, inclusive, o que a própria Vaza Jato revelou recentemente, de que juízes e procuradores também agem politicamente para benefício próprio, com alguma intenção de interferir no processo político, jurídico. Acredito que para a reputação do procurador já começou a sofrer um processo de desgaste gigantesco, tendo em vista o próprio pedido de busca e apreensão na sua residência, e isso fragiliza ainda mais a imagem que a população brasileira tem das nossas instituições, tem de parte do Poder Judiciário e da sua atuação e interferência em algumas instituições e processos. É absolutamente lamentável, mas hoje no Brasil a política talvez já não nos surpreenda mais e tudo é esperado e provável diante de tantos acontecimentos e reviravoltas, né? O presidente Jair Bolsonaro provoca nova polêmica em frente à residência oficial em Brasília. Hoje ele até deu uma risada depois de comentar com um assessor sobre um pedido de ajuda feito momentos antes. Jair Bolsonaro dava autógrafos e fazia fotos com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada quando um rapaz pediu ajuda. Me ajuda, Bolsonaro, por favor. Dá espaço, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só pelo bafo não vai ter emprego. Deputada, o que a gente pode falar disso, né? Será que o presidente esquece da importância do cargo que ele tem? Que ele mesmo se auto-sabota, né? Pois é uma coisa... Não sei se é uma estratégia, Talvez seja, porque não é a primeira vez que ele comete um ato tão indecoroso e inapropriado para uma autoridade, para o presidente da República. Não nos surpreende também pela velocidade com que ele solta declarações polêmicas, que, no meu ponto de vista, tem por objetivo seguir alimentando uma base que é mais fanática, fiel aos seus posicionamentos e que gostam dessa postura aparentemente polêmica, mas que, para o meu ponto de vista, só traz problemas para o Brasil, problemas para o seu próprio governo e o distancia dos interesses da população. Essa declaração, além de tudo, eu acredito que foi muito preconceituosa e desrespeitosa no Brasil, e que nós temos 13 milhões de desempregados, tantas pessoas em busca das melhores condições de vida, e o próprio presidente, ao mesmo tempo que não apresenta nenhuma política para solucionar a questão do desemprego, trata um cidadão que estava ali, inclusive, demonstrando que gosta dele, né? Desesperado por um emprego, trata dessa forma. Acho que isso se soma ao que aconteceu na ONU na última semana, as diversas declarações no Twitter dele e de sua família. É lamentável, mas, infelizmente, esse é o nosso presidente da República, e dele a gente pode esperar o pior. Esse é o nosso presidente da República, vereador? Bom, eu tendo a discordar em alguns aspectos com a deputada. Eu acho que sim, o nosso presidente ele tem uma certa dificuldade, não sei se proposital, de lidar com a liturgia do cargo, isso é um fato. Talvez seja porque ele queira passar alguma espontaneidade para o público, mas fato é que às vezes isso acaba saindo um pouco dos eixos. Mas a gente já teve casos tão graves quanto em outros presidentes da República. A gente já teve, por exemplo, o ex-presidente Lula fazendo comentários muito ofensivos a homossexuais ou a mulheres, e mesmo assim movimentos feministas ou movimentos LGBTs não se manifestaram e não fizeram grandes reviravoltas por conta dessas declarações. E no caso dessa declaração específica do presidente, claro, indecorosa, fora do tempo, um pouco ofensiva, mas acho que perto de outras polêmicas isso não é nada. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu à Justiça para que o ex-presidente Lula vá para o regime semiaberto. O pedido é assinado por 15 procuradores, entre eles o chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Segundo a petição, Lula tem bom comportamento carcerário e já cumpriu 1/6 da pena. O ex-presidente está preso em regime fechado desde o dia 7 de abril de 2018, para cumprir a pena de 8 anos e 10 meses no caso do triplex do Guarujá. A defesa de Lula informou que irá conversar com o ex-presidente na próxima segunda-feira para que ele tome uma decisão sobre o assunto. Vereador, Lula sempre falou que não sairia no regime semiaberto, né? Ele só concordaria em sair se ele tivesse a prisão domiciliar. Mas, na verdade, ele não tem esse direito de opinar, né? E até aí a gente fica falando dele, até segunda-feira ele está na mídia, nós estamos debatendo isso. Então, ele não tem mesmo direito de opinar, certo?
Na verdade, se ele não quiser sair da cadeia, a polícia não vai simplesmente julgá-lo na rua, né? Mas fato é que os procuradores não tiveram muita opção nesse caso, né? O artigo 112 da Lei de Execuções Penais é muito claro, quando diz que a partir de 1/6 da pena, o preso tem esse direito de progressão, assim como a súmula 56 diz que na falta de hipóteses do preso conseguir cumprir a sua pena, ele deve ir para o regime mais gravoso. Portanto, do ponto de vista legal, o ex-presidente realmente pode sair. Mas eu acho muito lamentável que a lei seja dessa forma. Os prejuízos que o ex-presidente Lula causou ao Brasil são incontáveis, incomparáveis. Eu não estou falando aqui somente também das propinas que ele recebeu, no caso do triplex do Guarujá especificamente, mas dos sonhos que foram roubados. Muitas pessoas deixaram de ter o seu emprego, deixaram de ter sonhos e se renderam a um discurso fácil, achando que realmente o país ia mudar quando não mudou. Ele transformou a corrupção em um sistema de governo no país, algo que nunca tinha acontecido antes da nossa história. E isso é gravíssimo. A pena para isso deveria ser muito objetiva e concreta e não será por conta do texto da nossa lei. Então, acho que a legislação ela é muito branda, não só com os corruptos, mas com todos os criminosos do nosso país. E o ex-presidente Lula está sendo um grande exemplo disso. Deputada, quando o ex-presidente Lula diz que só aceitará a anulação da sentença, de certa forma também parece uma estratégia para manter o embate com a Lava Jato, não? Talvez seja. Eu acredito que, essa é a legislação brasileira, deve ser cumprida, responder em regime semiaberto. Mas eu trago também uma discussão que está sendo intensificada na sociedade, principalmente a partir das revelações que diversos veículos de comunicação fizeram, das conversas que foram vazadas entre o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e alguns procuradores da Lava Jato, especial o Deltan Dallagnol, que coloca sob suspeita boa parte do procedimento que levou à prisão do ex-presidente Lula e que, inclusive, favoreceu, direto ou indiretamente, a eleição do presidente Jair Bolsonaro. No meu ponto de vista, as sentenças, tendo em vista que foi eivada de suspeitas e de articulações muito polêmicas, tendo em vista que o juiz atuou como procurador e o procurador atuou para favorecer a condenação do ex-presidente Lula, ela deveria ser anulada e o ex-presidente deve, sim, responder por possíveis indícios de corrupção, por possíveis crimes cometidos, só que num processo que tenha todo tipo de amparo legal, com amplo direito de defesa, sem nenhum tipo de intervenção de nenhum político ou de nenhum agente que queira definir o processo eleitoral e definir os rumos da política no país. Acredito que boa parte dessa compreensão está avançando na sociedade brasileira, inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal, que ontem fez uma votação no STF que pode mudar um pouco o rumo das ilegalidades que muitas vezes, infelizmente, são cometidas pelo judiciário. E eu digo isso porque elas são muito importantes de serem revistas para que, de fato, haja um combate à corrupção no Brasil. Eu acredito que esse seja um objetivo de toda a sociedade brasileira. Mas quando ela é eivada do devido processo legal e quando ela é manipulada, na verdade, a gente acumula para o aprofundamento da corrupção e não para o combate a ela. Nova fase da Operação Lava Jato investiga esquema de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros e funcionários do Banco do Brasil. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Natal. Ninguém foi preso hoje. Os agentes estiveram em casas de 3 gerentes do Banco do Brasil e de um ex-gerente. 2 pessoas apontadas como operadores financeiros também são investigadas. O Banco do Brasil não é alvo da ação de hoje. De acordo com as investigações, os gerentes teriam viabilizado operações de lavagem de dinheiro em troca de vantagens indevidas. Parte dos valores foi usado por empreiteiras para pagar propinas por contratos com a Petrobras. A PF aponta que mais de 200 milhões de reais foram movimentados entre 2011 e 2014. A Justiça determinou o bloqueio das contas dos investigados. A força-tarefa da Lava Jato não cumpriu mandados no Banco do Brasil, já que a instituição forneceu novas provas sobre o esquema criminoso após uma investigação interna. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que colabora com as autoridades e que já iniciou processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos.
Vereador, apesar dos revés que a Lava Jato vem sofrendo, como ontem no STF, essa operação mostra que ela continua atuando no combate à corrupção. Sim, eu acredito que a Operação Lava Jato ela chegou em um nível em que realmente as instituições não conseguem mais parar o seu trabalho. As investigações realmente hoje ocupam boa parte do trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. São inúmeros os membros dessas equipes que fazem parte dessas investigações. Ela se transformou realmente em um instrumento do Estado, quase que constante e permanente, de combate à corrupção. Então, acredito que, mesmo com as derrotas, sejam elas midiáticas ou jurídicas, a Lava Jato vai continuar fazendo um grande trabalho e recuperando boa parte do dinheiro que foi perdido no nosso país. Deputada, a senhora concorda? A Lava Jato faz um grande trabalho para o Brasil combatendo a corrupção? Olha, eu e nós do PSOL, na verdade, somos os primeiros a serem favoráveis a que haja políticas e medidas de investigação da corrupção que assola o Brasil. O PSOL não está envolvido em nenhuma das delações, nenhum dos escândalos da Lava Jato e nenhum outro tipo de esquema de corrupção que acontece no nosso país. E eu acredito que é justamente por isso que o devido processo legal deve ser levado adiante, para que essa luta tão justa e tão necessária não seja maculada, não seja manchada e não seja enviesada com intenções políticas, seja lá de quem for. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou no Diário Oficial da União as nomeações dos 2 primeiros assessores. O subprocurador aposentado Eitel Santiago Pereira foi nomeado como secretário-geral do Ministério Público da União. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal na Paraíba pelo Progressistas e apoiou o então candidato e atual presidente Jair Bolsonaro. Não foi eleito. Para o cargo de secretário-geral adjunto, Augusto Aras nomeou Rafael Barbosa do Nascimento. Além desses, o novo procurador-geral publicou as promoções de 10 analistas e técnicos da PGR. Vereador, o primeiro nomeado pelo Aras, o Eitel Santiago Pereira, ele é a favor da ditadura, como já disse nas redes sociais, e apoiador do Bolsonaro. Será que esse é o perfil adequado para a PGR? Olha, eu acredito que o Brasil, talvez por conta da sua imaturidade democrática nos últimos anos, não tem respeitado muito bem os limites da independência dos poderes. Em 95, por exemplo, no governo FHC, a gente teve um procurador conhecido como engavetador-geral da República. Tudo que era referente ao governo do PSDB acabava sendo engavetado. Ao longo dos governos petistas, nós tivemos indicações para diversos cargos públicos, desembargadores, até mesmo ministros do STF, que muitas vezes fizeram campanhas juntamente com candidatos do PT. O próprio Edson Fachin chegou a fazer campanha para a candidata Dilma Rousseff. Ou seja, há uma certa tradição de se confundir a realidade partidária política com a independência dos poderes e o papel institucional desses poderes. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, quando indica Augusto Aras e indica por conta de afinidades ideológicas, e agora, quando Augusto Aras nomeia a sua equipe e alguns membros da equipe também ligados partidariamente ao presidente, indica que, infelizmente, esse governo também está seguindo essa tradição. Deputada, em Brasília o clima ainda é de desconfiança em relação ao novo procurador-geral e essa equipe que está sendo montada, ou ele conseguiu vencer resistências ajustando o discurso ali aos diferentes ouvidos? Olha, infelizmente, essa batina dele do Senado foi quase um passeio. Foram pouquíssimos os senadores que fizeram um questionamento mais contundente, que eu acho que deveria ter sido feito, tendo em vista que ele foi indicado pelo Bolsonaro sem sequer ter sido o preferido na lista tríplice dos próprios procuradores. Para mim, isso se localiza numa dinâmica de escalada autoritária e de excesso de intervencionismo do Bolsonaro nas instituições brasileiras. Aconteceu isso na PGR, mas também acontece na Polícia Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, quando, justamente no momento em que se suspeita que ela pode estar investigando um dos aliados do Bolsonaro, que é o Hélio, deputado federal, ou quando ele interfere demais nas universidades federais, à medida em que não respeita a escolha da comunidade universitária na escolha dos seus seitores, na Ancine ou mesmo no próprio jornalismo. Eu acho que isso é muito complicado e é papel do Congresso, mas também da sociedade brasileira, seguir pressionando para que essa escalada autoritária não se desenvolva e não se consolide no Brasil. E é muito problemático que uma autoridade da República, como os assessores ou o próprio Aras, flertem com ideias autoritárias e antidemocráticas, porque mostra que não está disposto a respeitar nem mesmo a Constituição, que deve balizar o seu trabalho e o desenvolvimento das suas atividades. E agora, seguindo com a economia, o desemprego recuou entre junho e agosto, mas segundo o IBGE, graças ao trabalho informal que bate recorde. 4 em cada 10 brasileiros trabalham sem carteira assinada ou por conta própria.
Basta passar pelas ruas do centro de São Paulo para conferir os números da informalidade divulgados hoje pelo IBGE. Tentei emprego em outros lugares, em outras empresas e tudo. Além do salário ser pouco, a gente trabalha demais e não tinha horário suficiente para me cuidar de mim e dos meus filhos. Estava meio difícil. O emprego é difícil demais, né? A gente não consegue mais. É uma situação muito difícil. Então eu consegui, graças a Deus, montar o comérciozinho na rua. E através desse comérciozinho eu estou sustentando a minha família, estou pagando as minhas contas. São quase 39 milhões de pessoas nessa situação. Um recorde que contribuiu para reduzir a taxa de desemprego para menos de 12%. É uma taxa menor do que foi observada no trimestre anterior, como também em relação ao mesmo período do ano passado. Esse trimestre ele deveria ser saudado com uma salva de rojões, porque foram 700 mil ocupados a mais em 3 meses. Uma queda de 0,5 ponto percentual na taxa de desemprego. É muita coisa. Foi uma conquista um pouco manchada porque ela veio pela informalidade. Seria muito melhor que isso tudo acontecesse com carteira assinada. Se a informalidade contribui para baixar o desemprego, por outro lado, não ajuda na arrecadação da Previdência Social. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores que contribuem com o sistema tem caído. É de 62%. Há 2 anos, esse percentual era de 65%. Manuel parou de contribuir quando entrou no mercado informal. E quando eu chegar a uma certa idade, 65 anos, eu vou me aposentar com salário mínimo, independente de eu pagar ou não. Completar 15 anos, eu acho que já é o suficiente. Vereador, ele está preocupado com o futuro, com a aposentadoria, mas tem a questão também temporal desse momento. Tem a questão da desassistência. Quem não paga o INSS, num problema de saúde, pode ficar desassistido, desamparado, né? Sim, exatamente. Isso é um problema gravíssimo, né? Na verdade, acho que o âmago, a alma deste problema se encontra aí no excesso de leis trabalhistas que nós temos. O Brasil hoje, se você quiser empreender, quiser ter uma empresa e, portanto, quiser ser um empregador, você precisa pagar 2 vezes o preço do salário do seu empregado. Quer dizer, o custo de se ter alguém de maneira formal trabalhando é muito grande. Claro que a gente tem dado passos importantes numa direção contrária, com a reforma trabalhista, agora teve a MP da liberdade econômica, mas essas coisas demoram para fazer efeito prático na vida das pessoas. Infelizmente, enquanto nós continuarmos com essa tradição de inúmeros direitos, com essas grandes fantasias de que os trabalhadores estão desprotegidos e que precisam de cada vez mais direitos, nós vamos, infelizmente, estar jogando essas pessoas na informalidade ou, pior ainda, né, estar jogando ela no desemprego. Então, acho que esse excesso de cuidado tem tido, na verdade, o efeito oposto. Pessoas desassistidas, sem a previdência e sem saber o que vai fazer no futuro. Deputado, esse cenário da informalidade ele tem 2 lados, né? Ao mesmo tempo que ele serve para driblar o desemprego, ele também prejudica o crescimento da economia, concorda? Pois é, e eu acho que é justamente o contrário, na verdade, da visão que o vereador apresentou, porque justamente sobre esse argumento de que existe um excesso de legislação trabalhista no Brasil, que foi aprovada a reforma trabalhista durante o governo Temer. De lá para cá, só tem aumentado o número de desempregados e de trabalhadores informais, justamente porque os postos de trabalho que são criados são aqueles sem garantia de direitos trabalhistas e a possibilidade de criar algum tipo de renda é uma questão de sobrevivência para boa parte dos trabalhadores. Não se trata de poder ter mais tempo para se dedicar à sua vida, porque na prática as pessoas estão mais preocupadas se elas vão conseguir pagar suas contas e colocar a comida dentro de casa. Também foi dito o impacto que isso pode ter na lógica da contribuição previdenciária, né? Sem emprego formal, as pessoas acabam não contribuindo para o INSS. E com a aprovação da reforma da Previdência, a situação vai se agravar ainda mais, tendo em vista que a rotatividade do mercado de trabalho formal tende a ser maior e as pessoas não vão conseguir nem o tempo mínimo, nem a idade mínima para conseguir ter acesso aos benefícios previdenciários, sem contar, caso elas fiquem desassistidas por algum momento, elas também vão estar sem direitos. Infelizmente, em função das escolhas políticas que foram adotadas nos últimos anos e que estão sendo aprofundadas pelo governo Bolsonaro, a sociedade brasileira e os trabalhadores se veem sem emprego, empregos informais e desassistidos caso passem por algum problema. E veja a seguir, a ONU vai investigar violações de direitos humanos na Venezuela. E Ceará tem 8º dia de ataques e polícia prende suspeitos de ligação com facção criminosa. Nós voltamos já já.
A mancha de óleo avança e já atinge 109 praias em 50 municípios de 8 estados do Nordeste. Esta praia em Alcântara, no Maranhão, amanheceu assim. Esta tartaruga estava coberta de óleo. Ela foi limpa por ambientalistas que fizeram as imagens e a devolveram ao oceano. Esta outra, encontrada no Piauí, não teve a mesma sorte. A mancha atinge praias de 50 municípios de 8 estados nordestinos. Segundo o IBAMA, que investiga o caso, a substância encontrada é petróleo cru de origem ainda não identificada. A Petrobras informou que o material não é produzido nem comercializado pela companhia. Pelo menos 38 pessoas foram presas hoje suspeitas de participar da onda de ataques no Ceará. 6 adolescentes também foram apreendidos. As prisões aconteceram em uma mega operação da Polícia Civil. Ao todo, já são mais de 100 pessoas detidas desde o início dos ataques na última sexta-feira. Além das prisões, o governo também está transferindo presos entre penitenciárias do estado para dificultar o contato entre eles. Nos próximos dias, 12 detentos devem ser levados para presídios federais. A onda de ataques no estado chegou ao 8º dia. Ao todo, já foram registrados 91 ataques em 27 cidades do Ceará. Na madrugada de hoje, criminosos atearam fogo em um caminhão no norte do estado. Os bandidos também queimaram uma unidade de saúde em Paramote e uma passarela de pedestres em Fortaleza. Vereador, na sua opinião, qual seria uma solução viável para acabar com esse comando das facções dentro dos presídios? Olha, realmente esse é um grande desafio, né, que o Brasil inteiro tem. Acredito que, antes de mais nada, a gente precisa de um grande trabalho de inteligência. Nós temos em todo o Brasil uma polícia muito ostensiva que faz até um bom trabalho, acredito, de combate direto aos bandidos, às organizações criminosas, mas nós temos uma inteligência muito falha, porque a polícia não tem recursos, não investe nisso, não investe no treinamento de inteligência propriamente dito, que é o único meio possível de se desfazer ou de se enfraquecer essas organizações criminosas por dentro. É o exemplo que a gente vê pelo mundo. Acho que a gente tem alguns exemplos bem-sucedidos de controle disso. O estado de São Paulo talvez seja o melhor exemplo, que hoje tem 9,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, mas, claro, a gente ainda precisa avançar muito. E o Ceará, infelizmente, tem sido um exemplo da falta dessa inteligência e da falta do investimento nessa área da segurança pública. E, deputada, essa transferência de presos, né, custa caro também, porque eles ficam transferindo os presos de algumas penitenciárias para tentar ali desarmar essas facções. É um gasto muito alto. Sem dúvida, e na prática o problema não se resolve, tendo em vista que os conflitos também podem ser feitos no ambiente fora das penitenciárias, como aconteceu nesses casos no Ceará. Nesse aspecto, eu concordo com o vereador de que é necessário que o Brasil reveja a sua lógica de segurança pública, não só a partir de uma guerra, de um patrulhamento ostensivo, de uma lógica repressiva, mas investir em inteligência, investir em tecnologia, para que, de fato, possa se desmontar esses esquemas que são tão poderosos. No estado de São Paulo, a situação é diferente porque é sabido que, na verdade, existe somente uma facção que atua nos presídios ou mesmo em alguns territórios. Então, não existe tanto essa lógica de conflito como acontece no Ceará, no Rio de Janeiro, em outros estados. Mas tem mais um aspecto que eu acho que é importante ser pontuado, que tem a ver com o aumento da população carcerária que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Muitos presos são presos provisórios ou que são capturados por pequenos delitos, como, por exemplo, o comércio local, que ele está inserido numa dinâmica de tráfico de drogas, mas não são os grandes traficantes, são muitas vezes jovens que são aliciados localmente. Muitos deles são inseridos no sistema penitenciário e, a partir disso, também têm contato com essas facções e acabam se profissionalizando no crime. Por isso que eu acredito que, inclusive, o pacote que foi enviado pelo ministro Sérgio Moro à Câmara de Deputados, que está sendo discutida, precisa ser muito bem pontuado e revisto, porque muitas daquelas medidas podem aumentar muito a população carcerária no Brasil, fortalecendo o conflito que existe entre as facções e o problema do caos da segurança pública, consequentemente. O presidente americano Donald Trump partiu para o ataque contra a imprensa e a oposição para se defender da abertura do processo de impeachment.
Trump tem usado as redes sociais para atacar vários alvos. Ele chamou a mídia de mentirosa e disse que a imprensa trabalhou junto com os democratas para fazer com que a ligação para o presidente da Ucrânia parecesse ruim. Trump afirmou que o telefonema foi dentro da lei e muito bom. A Câmara analisa a abertura de um processo de impeachment por causa do telefonema em que o líder americano pede a Volodymyr Zelensky que investigue Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência pelo Partido Democrata. Segundo o delator, a Casa Branca tentou bloquear o registro da conversa. A imprensa americana diz que o delator é um agente da CIA. Hoje, mais de 300 funcionários das agências de segurança e política externa dos Estados Unidos aprovaram um inquérito numa demonstração de apoio à investigação. A agência de notícias Bloomberg divulgou um vídeo em que Trump diz a diplomatas americanos que quer saber quem é o delator porque ele é quase um espião. O presidente afirma ainda que nos velhos tempos costumávamos lidar com os espiões e a traição de maneira um pouco diferente do que fazemos agora. Para os democratas, a declaração foi uma intimidação às testemunhas, numa referência à execução de espiões no passado. A ONU criou hoje uma missão internacional para investigar violações dos direitos humanos na Venezuela. A decisão foi do Conselho de Direitos Humanos. A missão internacional independente foi criada em caráter de urgência para investigar as supostas violações dos direitos humanos, incluindo execuções extrajudiciais e torturas, cometidas na Venezuela desde 2014. Proposta por alguns integrantes do Grupo de Lima, que reúne países latino-americanos e o Canadá, a resolução teve apoio da União Europeia. O projeto pede que as autoridades venezuelanas cooperem plenamente com a missão e proporcionem acesso imediato e sem obstáculos. O país vive uma grave crise econômica e política. Desde 2016, mais de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, segundo a ONU. O Irã liberou hoje o petroleiro britânico que estava retido desde julho. O navio Stena Imperial seguirá para os Emirados Árabes, onde a tripulação vai passar por avaliação médica. Os iranianos apreenderam um navio-tanque no Estreito de Hormuz, por onde passam 20% de todo o petróleo mundial. A apreensão aconteceu depois da captura de um petroleiro iraniano que era suspeito de levar petróleo à Síria. O Adrian Darya ficou retido em Gibraltar de 4 de julho a 18 de agosto. Vereador, entender o que levou a Venezuela ao colapso econômico, a maior crise humanitária e de direitos humanos, deveria ser um exercício para todos os países da América do Sul, principalmente para o Brasil, para não repetirem o que aconteceu lá, não? Exatamente. E acho que a receita explosiva da Venezuela foi um desejo de poder cada vez mais gigantesco do poder executivo, né? Hugo Chávez foi avançando cada vez mais sobre o legislativo e avançando cuidadosamente sobre o poder judiciário até que dominou os 3 poderes da República. E quando morreu, deixou de herança também para Maduro esse completo domínio, não deixando espaço para a oposição. E quando a oposição finalmente conseguiu se organizar, conseguiu uma maioria na Assembleia Nacional e conseguia realmente fazer uma oposição de fato, ou pelo menos estava prestes a fazer, foi sufocada por Maduro, com tortura, com prisões lá, sim, políticas, com todos os tipos de desrespeitos aos direitos humanos e tudo isso ali nas barbas do governo brasileiro que não fazia absolutamente nada. A Venezuela se tornou um verdadeiro caos e, infelizmente, com patrocínio de anos do governo brasileiro. Então, acredito que agora nós precisamos continuar com uma postura muito firme contra esse regime que é uma ditadura e que precisa ser combatido. Deputada, perdão. Não pode ir. O governo da Venezuela é um governo indefensável até para a esquerda brasileira, ou não? Olha, eu acredito que todo tipo de denúncia com relação a violações dos direitos humanos, ataque às liberdades democráticas, devem ser muito bem apuradas e repudiadas por todos aqueles que defendem valores democráticos. Nesse sentido, é muito importante essa iniciativa da ONU. Eu acho que, inclusive, ela poderia ser estendida para outros países, inclusive o Brasil, que nós sabemos que também existem, infelizmente, muitas violações de direitos humanos cotidianamente e um excesso de intervencionismo por parte do Poder Executivo, de suas instituições e da vida do povo. Minha única preocupação é que esse debate muitas vezes caminha para
defesa de uma linha política de intervencionismo na Venezuela, que eu não acredito que deva ser a saída para a crise política, econômica e social que está instaurada naquele país. Qualquer solução para a crise que está instaurada deve vir do seu próprio povo. Acredito que novas eleições, por exemplo, deveriam ter sido convocadas no momento em que o Guaidó, junto com os Estados Unidos, queriam intervir, depor e mudar a situação política do país. Nada pode surgir, principalmente de nações imperialistas, dos Estados Unidos, que o próprio presidente Bolsonaro elogiou e tentou flertar por alguns momentos. Violações de direitos humanos devem ser apuradas, as pessoas elas devem ser recebidas pelo Estado brasileiro, a ONU também tem a sua responsabilidade nisso, mas não deve abrir brecha para um golpismo, um excesso de intervencionismo de outros países ou uma alteração da soberania nacional e popular do povo venezuelano. Bom, e hoje é sexta-feira, é dia dos nossos convidados darem sugestões de boa leitura. É a Estante JC. Vereador Fernando, qual a sua sugestão hoje? Bom, a minha sugestão é um livro que eu gosto muito, uma biografia, na verdade. É O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, um livro de autoria de Nelson Câmara, que trata aí de um negro que foi vendido, inclusive, pelos seus pais na época da escravidão. E depois, enquanto autodidata, né, se formou advogado e advogou na libertação de mais de 600 escravos no Brasil. A sua história é um tanto quanto desconhecida. Acho que vale a pena os nossos telespectadores acompanharem e lerem esse livro. Deputada, a sua sugestão? A minha sugestão é um livro que eu li recentemente, que se chama Feminismo para os 99%, feita pela Cínzia Arruza e outras intelectuais, ativistas pelo direito das mulheres, porque retrata um pouco esse momento recente de ascenso da luta feminista, de mais mulheres ocupando os espaços da política para questionar a ordem vigente, a falta de direitos, a violência de gênero e a forma como o modelo social e político e econômico que rege o mundo também atinge a vida das mulheres. É bem interessante para todas aquelas que gostam de política e estão se movimentando nos últimos anos. Legal, obrigada pela dica. Obrigada. E a seguir, o primeiro dia de shows no Rock in Rio, no Brasil. E ainda, grupo israelense Kululan desembarcam no Brasil com iniciativa social musical. Os detalhes nós vamos mostrar já já. E começou hoje no Rio de Janeiro a 8ª edição de um dos maiores festivais do Brasil, o Rock in Rio. 5, 4, 3, 2, 1... Os portões foram abertos no começo da tarde. Para quem esperou tanto por esse momento, foi difícil conter a emoção. Durante a tarde, artistas fizeram ensaios. Este ano, a cidade do rock, montada em Niterói, ganhou 60 mil metros quadrados. São 17 espaços montados, 6 deles são novos, como a Rock Street Asia. Grandes nomes como Iron Maiden, Anitta, Pink e o DJ Alok devem passar pelos palcos deste Rock in Rio, que promete ser o maior da história do festival. E um show em que a plateia é a grande atração. Assim são as apresentações do grupo israelense Kululan, que virá à América Latina e ao Brasil pela primeira vez em dezembro. Imagine um show com uma única música e cantada pelo público. Parece estranho, mas existe. O artista israelense Or Teicher conta que a ideia surgiu há 3 anos, quando ele viu uma multidão rezando no Muro das Lamentações, em Jerusalém. A partir daí, nasceu o Kululan, um projeto social musical para reunir as pessoas. O nome do grupo vem da combinação de 3 palavras hebraicas, que significam todos, voz e um grito de alegria. Nas apresentações, o maestro Ben Yafet rege o público. O resultado é um sucesso. Os vídeos dos shows têm mais de 50 milhões de visualizações nas redes sociais. E em breve os brasileiros poderão participar. O Kululan fará uma apresentação em São Paulo. Espero que vocês se divirtam, diz Teicher. I hope you're going to enjoy it. Segundo a produtora responsável por trazer o grupo ao país, a música ainda está sendo escolhida, mas será brasileira. A energia que se sente, a conexão entre as pessoas que se sente, que as pessoas saem em êxtase. Então, podem esperar muita coisa boa. Só inspiração. Quem estiver neste espaço no dia 1º de dezembro vai se divertir e viver uma experiência única. Isso é o que o público espera.
Da parte do grupo, a intenção vai muito além. Eles querem unir pessoas diferentes, um movimento significativo num país que nos últimos anos tem enfrentado um clima de divisões e radicalismos. Parece um desafio, mas em Israel, o Kol Ulam reuniu judeus, muçulmanos e cristãos em 2 apresentações que falavam de paz e amor. Poder proporcionar momentos em que as barreiras da sociedade sejam desmanchadas, que os corações das pessoas parem de se fechar e se abram uns para os outros. E agora vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira mensagem é do José Coura. Fernando, outras ditaduras no mundo não são contestadas? A Venezuela é diferente? Já do Alexandre é para a deputada Sâmia. A chegada da extrema-direita ao poder se deu em função de erros ou desvios da esquerda? Há possibilidade da esquerda se reinventar e reparar tal lapso histórico? E a do Adailton diz o seguinte: boa noite. Gostaria de saber dos políticos da mesa qual a opinião deles a respeito da eleição para deputado federal ser realizada fora do período da eleição presidencial, pois só assim a população observaria em quem realmente estaria votando. Deve ser. Melhoraria muito. Bom, eu vou responder do Alexandre, que foi direcionada para mim a respeito do papel que a esquerda pode ter tido na ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. Eu acho que primeiro se localiza no momento em que outros países também escolheram perfis semelhantes ao do Bolsonaro para governar. Eles se apresentam como antissistêmicos, como alternativa. O processo eleitoral é cheio de confusões, fake news e mentiras e com pouco tempo, na verdade, a população começa a observar os seus problemas. Mas é fato, a esquerda brasileira também governou o país nos últimos anos e eu acho que alguns elementos geraram muita decepção em parte da população brasileira. Não à toa, vários bairros que tradicionalmente votavam no PT aqui na cidade de São Paulo escolheram eleger o Jair Bolsonaro nessas eleições. Eu atribuiria algumas características, como, por exemplo, abrir mão de programas e bandeiras históricas que são identificadas com a esquerda em nome da governabilidade. Atribuiria também algumas alianças eleitorais e políticas a setores fundamentalistas e conservadores que não condizem com o nosso programa e também, evidentemente, a desvios de conduta moral, política, tendo em vista alguns escândalos de corrupção que cercam alguns nomes da esquerda. É hora da esquerda se reinventar e eu acredito que existem várias lideranças que estão se despontando nesse processo de oposição a Jair Bolsonaro e apontando um programa renovado, com uma nova prática política e eu acho que nas eleições municipais ela tende a ter bons frutos em várias câmaras e prefeituras pelo Brasil. Vereador? Bom, eu acho que eu vou responder a do José sobre as ditaduras no mundo. Acho que existem diversas que não são contestadas, né? Ao longo dos governos petistas, por exemplo, nós tivemos envio de milhões de dinheiro, de milhões de reais a ditaduras africanas que têm seus ditadores pomposos, todos eles ricaços, sustentados à custa da miséria do povo de diversos países africanos. Nós tivemos nosso dinheiro enviado, por exemplo, para a construção de portos e de infraestrutura em Cuba, que é uma ditadura muito mais consolidada. Nós tivemos uma parceria e um alinhamento também com diversas ditaduras no Oriente Médio e até mesmo com a Coreia do Norte. A Venezuela, inclusive, nós tivemos um alinhamento muito forte e se ignorou o aspecto ditatorial do governo venezuelano durante muito, mas muito tempo, enquanto muitas pessoas eram presas, torturadas, enquanto a população venezuelana sofria as custas também do benefício dos ditadores venezuelanos. Acho que, inclusive, o aspecto ditatorial da Venezuela só veio à tona porque muitos governos na América Latina passaram a ser de direita. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nós agradecemos a presença da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do DEM. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo-tv-cultura. E logo mais, a partir das 11h15 da noite, o programa Repórter Eco traz, entre outros assuntos, o impacto na Terra do atual padrão de consumo da humanidade. Eu espero por você amanhã na edição de sábado do Jornal da Cultura. Uma ótima noite. Bom fim de semana e até segunda.